Teams é assim, uma maravilha, né? O negócio é rápido pra caramba. Aí, começou a gravar. Então, gente, a gente fez, né? Na última aula tivemos a apresentação da nossa disciplina, como que a gente vai lidar ao longo desse ano letivo de 2021, né? As unidades de conceitos, né? Primeiro a gente pensando, aqui a gente está agora, que seriam conceitos base, né? Pensando que fundamentaria a arte em si, qual seria o conceito de cultura, um conceito de sociedade interessante, né? Gabriele levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer, professor. Desculpa. Tudo bem. Então, a gente, nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro bimestre, a gente vai ter uma série de atividades bem simples, né? Que é para a gente assimilar esses conceitos, né? A primeira que a gente fez agora foi esse Google Forms, que vocês tiveram que responder. Tiveram 3 perguntas e um vídeo no final sobre o conceito de performance, né? E nisso, peguei esses resultados, né? Claro que o Google Forms estava cheio de, entre aspas, pegadinhas, né? Que eu gostaria de entender e mapear, e a gente vai construir esse conceito junto, vai construir esse pensamento junto. Como que vocês imaginam o que seria artes, né? Então, antes da gente começar a projetar, o que vocês acharam do formulário, do Google Forms, das questões? Alguma questão em si apresentou alguma dúvida mais evidente? Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da gente entrar na análise propriamente dita dos dados? Não? Então tudo bem, pessoal. Vou projetar aqui para a gente já ir pensando já os nossos conceitos, tá? Relembrando que esse primeiro bimestre ele é bem conceitual, né? Já no segundo, terceiro bimestres, no segundo, terceiro e quarto bimestre, a gente vai pensar em botar a mão na massa mesmo, mas é sempre bom a gente fazer as coisas fundamentado, né? Com a fundamentação, com conhecimento em si, né? Para a gente ter essas noções bem assimiladas. Vocês confirmam para mim, por favor, se está todo mundo vendo a apresentação? Sim, Sim. estamos vendo. Beleza. Então, nós estamos na nossa segunda aula, né? Onde nós fizemos essa atividade Google Forms, especificamente para a gente pensar a ambientação geral, tanto dos recursos que a gente vai estar utilizando, pensando sempre no SIGA como a nossa plataforma de referência, né? Então, lá estava a atividade, né? Aparecendo para vocês, vocês acessaram a atividade, foram direcionados para outro recurso, que foi o Google Forms, que a gente vai utilizar bastante também, né? Próxima semana a gente vai ter um questionário em sala de aula, coisas simples, pessoal, não é nada, vocês viram, né? Que nem esse Google Forms, coisas bem, bem simples, a gente vai pensando junto. E nessa segunda aula foi uma dupla intenção, um duplo objetivo. O primeiro objetivo era ambientar vocês nesses recursos, nessas plataformas que a gente está utilizando. E o segundo foi de mapear os conhecimentos prévios, as percepções prévias que vocês têm enquanto coletivo, né? A primeira pergunta que eu sugeri para vocês era que analisassem essa obra específica, né? Essa gravura, e se questionassem se isso poderia estar exposto no museu, né? Então, tem vários conceitos nessa própria pergunta, no próprio enunciado. Primeiro, o posicionamento que vocês tinham que dar, se você acha, ou seja, refletindo inicialmente, né? Só observando o que você acredita, né? Então, você tem que analisar essa obra e, ao mesmo tempo, se isso poderia ser exposto no museu, né? O que significa uma obra que é exposta no museu? É uma obra que foi considerada por um grupo de indivíduos, né? Não significa que é a totalidade da população ou da cultura em si, né? Então, um grupo de indivíduos específicos que detém ali uma autoridade de discurso, né? Que consideram ou não algo válido de ser patrimonializado, né? Algo válido de constar numa memória daquela cultura, daquele povo, né? Então, o museu como um clássico do museu como um espaço onde essas práticas culturais elas são, né, preservadas e delimitadas como algo digno de ser exposto, né, ser preservado, né? Existem outros conceitos dentro do conceito de museu, né, de vivência daquelas obras, mas esse foi o conceito básico que eu imagino que vocês têm na cabeça, né? Seria você analisar essa obra
e refletir se isso poderia ou não estar no museu. Alguém gostaria de opinar? Alguém que respondeu que sim, que deveria estar no museu, que não, não deveria estar no museu? Hein, pessoal? Esse é o momento, esse é aquele momento onde vocês interagem com o professor e com o nosso conceito. Lembrando que não tem pergunta certa nem pergunta errada, viu, pessoal? O que sempre a gente tem que pensar é a análise dos processos de reflexão. Tudo bem? Tem algum problema eu comentar? Não. Não, nenhum. Na verdade, a intenção é essa. Quem está falando? A Clarinha? É. Pode Oi, chamar de Clarinha. Maria, professor. Tá bom, Maria. Mais fácil é porque É, tá com Clarinha ali. é porque eu não consegui, acabei não conseguindo trocar o e-mail e a Rosicla falou que não tinha problema, mas enfim. Beleza. Eu, assim, eu acho que tem que ser levado em consideração que museu tem muito isso, né? Cultura e muito a arte da cultura ali. E, de certa forma, tudo pode ser considerado arte. Então, se você for reparar, existe um museu para tudo, sabe? Para várias Legal. coisas. Então, eu acho que isso sim poderia estar no museu e levando em consideração isso. Que pode ter alguém que olha e fala, olha, isso é interessante, isso tem mais pessoas que olhariam que poderiam gostar, então vou expor isso no museu para que outros possam conhecer, outros possam também olhar como eu. Legal. E o que que fundamenta essa sua percepção de que tudo pode ser considerado arte? A partir do pensamento de que cada indivíduo olha de uma forma, entendeu? Algo que você pode ver como, sei lá, como nada assim interessante, outra pessoa pode olhar e do ponto de vista dela falar, nossa, isso aqui nossa, é maravilhoso, é incrível, isso é realmente uma arte, entendeu? Então, tem que pensar isso, sabe? E como temos muitos indivíduos habitando, né, o mesmo planeta, cada É. um que pensa de uma forma, cada um que vê de uma forma, acho que pode ser por isso. Legal, Maria. Então a arte é eminentemente relacional, né? Ela não é Uhum. absoluta, ela não seria um fato por si só, né? Ela depende da maneira como, e a maneira como está fundamentada também num traço cultural, né? Numa contextualização daquele indivíduo, daquele coletivo, que vai aproximar desse objeto e nomear ele dentro das percepções que tem ou não de artístico, né? Então, muito interessante essa perspectiva da Maria, né? E eu acho que condiz com a maioria de vocês, né? Vocês disseram 55% de vocês, não só de vocês, mas dos outros colegas também, o pessoal da Edificações da Informática também, o que me alegrou muito, falar, olha, poderia estar no museu, né? A pergunta foi se poderia estar no museu ou não. Não se é artístico, ou se você gostou ou não, é se aquilo é digno de ser exposto, apreciado, né? Ter uma interação, ou seja, isso é um objeto que determinado, enfim, coletivo, grupo, né, ou como a Maria indicou, né, uma determinada perspectiva se apropria disso enquanto um objeto museal. 41% de vocês disseram que não, né, que aquilo ali não deveria estar no museu e também né, concorda com o que a Maria também falou. Olha, existem vários tipos de museu porque existem várias perspectivas específicas sobre o que seria ou não digno de ser salvaguardado, né? Tem uma história interessante, pessoal, que é... Vocês conhecem o IEFA e o IFAM? São dois institutos, né, de patrimônio histórico-artístico, tanto estadual quanto federal, e esses institutos, eles são destinados à proteção do que eles consideram, né, enquanto patrimônio arquitetônico, histórico, artístico. Minas Gerais, a gente está cheio, né? Aleijadinho, né? Mestre Ataíde, os compositores da música do século XVIII, Lobo de Mesquita, Francisco Gomes da Rocha, né?
Então, esses institutos vão lá e preservam essa ideia do que é patrimonializado. Acontece o seguinte, se você for morador de cidade histórica, você está lascado, sabe por quê? Se você for fazer uma reforma no seu banheiro, você tem que atender às diretrizes daquele instituto. Isso gera toda uma discussão sobre o que é digno, né? O que se preserva, como se preserva, quem que se beneficia com essa salvaguarda desses objetos. E, de certa forma, eu acho que está expresso aí, nesses 41%, quase 42%. Se somar com o pessoal que olhou e falou assim, não sei, talvez, eu acho que pode, eu acho que não pode, depende também, né? Então, se a gente somar o não sei com o não, que vai dar aí uns 44%, 45%, eu acredito, vocês são melhor de conta do que eu, né? A gente tem essa pluralidade expressa na visão de vocês, que me agradou muito. O interessante é que essa obra em si já está exposta no museu. Olha só que interessante, uma pegadinha. E é de um pintor norte-americano chamado Roy Lichtenstein, que é um pintor que morreu, nasceu em 23 e morreu em 97 do século passado, né? Ele se insere num tipo de linguagem artística, de percepção artística, que é a pop art, né? A pop art, ela preza pelo consumo ou a utilização desses objetos de larga presença na sociedade. Então, é gibi, né? Programa de televisão, né? A gente pensa lá na década de 60, são esses objetos de consumo imediato e de massa. E esses artistas, eles olham para isso e falam, olha, nós temos também que utilizar isso enquanto um recurso para expressão estético-artística, né? E especificamente essa obra, One, que é de 63, é uma obra onde o Lichtenstein se apresenta como um pensador anti-guerra, né? Se a gente pensa ali a década de 60, né, a gente tem vários movimentos. Em história, vocês já devem ter visto Maio de 68, né, que foram os movimentos estudantis na França, contra um tipo de pensamento de Estado, né? Nós temos também o movimento de jovens contra ali nos países do leste europeu, contra a burocracia soviética, né? Nós temos os jovens norte-americanos contra a guerra do Vietnã, né? No Brasil, nós temos os jovens brasileiros contra um processo de endurecimento até o golpe militar, né, de 64. Então, é um momento onde o Lichtenstein se põe contra isso, né? E qual que é o recurso que ele utiliza para a obra dele? O consumo imediato. É um quadrinho da DC chamada All American Man of War, né? E se a gente olha o enunciado o que o piloto fala, ele fala, olha, eu aperto o botão para tirar, né? I press the fire control, e na minha frente um míssil passa, né, cortando pelo ar, e o inimigo se transforma numa estrela incandescente, né, de fogo, né? Ou seja, é uma ode, uma ode à violência, uma exaltação da violência, da guerra, da morte. E o Roy Lichtenstein pega isso e subverte completamente, né? E ele, enquanto artista, interagindo com uma certa intelectualidade ali norte-americana, né? Eles observam isso enquanto uma expressão digna de se pertencer a um museu, porque o discurso dela ultrapassa como que ele representa. Porque isso está num quadrinho, todo mundo consome esse quadrinho. Mas a partir do momento que ele pega isso, apropria e bota em outro contexto, né, a narrativa que ele propõe enquanto artista é completamente diferente, né? Então, por isso que é interessante o que a Maria falou, que, olha, existem vários tipos de museu, né? E esses objetos, eles podem ser engajados no sentido de você interagir com ele, de uma forma que você considera aquilo como arte ou não, que vai ser a nossa terceira aula, né? Eu já estou adiantando um pouquinho, que é a gente mudar a pergunta do o que é arte para o que faz algo ser arte. E é uma sacada de uma jornalista do Le Monde, que chama Raíssa Pina, e ela, um texto super gostoso de ler, super simples, que vai estar para a nossa próxima aula, vocês vão ter que ler, e incitando essas discussões, né? Então, nessa primeira pergunta que vocês fizeram, que eu fiz para vocês, na verdade, e vocês responderam, era exatamente se isso poderia estar ou não no museu, se isso poderia ser apropriado ou não como algo, como um objeto digno de valor estético, artístico, histórico, museal, né? Alguma dúvida até agora, pessoal? Alguém gostaria de comentar algo? Professor, não uma dúvida não, mas se você me permitir voltar um pouco no assunto, aquela questão de Claro.
de casa histórica e tal, reformar, que eles não deixam reformar, nem mudar nada, nem tal, tem toda uma burocracia para reformar. Eu acho que isso devia ser um pouco flexibilizado, porque, por exemplo, aqui em Três Corações tem muita coisa histórica, né? Aí, por exemplo, tem a Casa dos Leões, dos dois leões ali, que tinha dois leões de bronze, mas foram roubados e substituíram. Ela tá literalmente caindo aos pedaços, porque, tipo, o dono de lá não pode reformar, não pode fazer nada, e aí se ele for restaurar, fica muito caro, ele não pode fazer nada. A ponte dos boiadeiros que tinha aqui caiu, era uma ponte que tinha ali no Santa Teresa pro Vilelão, ela caiu porque não pode mexer em nada e tal, e as coisas estão simplesmente se deteriorando e destruindo porque não pode mexer. Aí, legal isso que o Miquel traz para a gente, pessoal. Como que a gente pensa? Porque se a gente for parar para pensar, existe toda uma construção de um discurso ou de uma ideia, né, do que deve ser ou não preservado. Isso é muito interessante, porque se a gente pensa lá no início do século XX, um grupo de intelectuais brasileiros pensando o que seria o Brasil, né, que são os modernistas, ou como que o Brasil tem que se entender, e que não é uma discussão nova, perpassa todo o século XIX também, e atinge o século XXI de uma nova forma. Hoje a gente também pensa como que nós somos, enquanto brasileiros, o que nós devemos valorizar. E toda essa intelectualidade, todos esses pensadores começam a determinar o que é considerado brasileiro ou não. Aí entra o futebol, entra a feijoada, entra o samba, né? Ou seja, o Rio de Janeiro. Nós aqui de Minas Gerais, nós temos outra percepção de ocupação desse espaço que a gente chama Brasil, né? E os intelectuais mineiros trouxeram, olha, talvez o Brasil de verdade seja Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Diamantina, né? Que é um tipo de discurso e talvez não contemple, que nem o Miquel falou, a Ponte dos Boiadeiros, que pode ser um local de passagem comercial de tropeiro, não sei, pelo nome dá para entender assim. E esses Era a ponte que institutos. eles usavam para passar ali para a feira de gado. Aí, toda uma rota comercial estabelecendo uma localidade de Três Corações que, com certeza, alimentava uma economia local, né? Fundamental para a subsistência do município, né? E quanto tempo existia essa passagem dos bois, né? Enquanto economia local, né? E quando a gente pensa no discurso de patrimonialização, tornar algo patrimônio significa botar um selo de isso é importante, né? Só que existem toda uma burocracia, existem todas as diretrizes também para preservar esse patrimônio num parâmetro específico, né? Como se fosse congelar a história daquilo. E a gente sabe que a história é a partir do problema que a gente olha, do presente, né? São as questões do nosso presente que fazem algo ser. Isso é uma discussão mais avançada, pessoal. Talvez o Hércules ou o Carlos vão trabalhar isso com vocês. Vocês têm aula com Hércules, não é? De história? Ou com Carlos? Com Git, o Carlos. Com Carlos aí. Com certeza ele vai abordar isso com vocês. Essa ideia de que a história hoje em dia, né, não só hoje em dia, mas desde o século XX, na verdade, hoje está mais entendida essa percepção. Eu não gostaria de avançar muito nisso, não, mas só um parêntese, que é a história problema, né? Que é a história que você olha para o objeto a partir da concepção e da percepção que você está no presente olhando para algo que você não participa, né? Que foi algo que já passou, né? Imediatamente antes de você no tempo, né? Então, como que você, enquanto instituto, tenta preservar algo e congelar algo a partir da sua percepção de patrimônio e as pessoas que habitam aquele território, habitam aquele local, às vezes não conseguem compactuar? Outro exemplo legal para complementar, só para a gente avançar, antes da gente avançar, a ideia de reserva nacional e parque nacional. Às vezes o Estado, a União, ou o Estado, a Federação, né, delimita um terreno enquanto reserva natural e lá não pode acontecer nada. Só que existem pessoas que moram lá há 300 anos, caçando, pescando, fazendo roça, né, alterando todo aquele ambiente, né? E quando você delimita que lá não pode haver ocupação, não pode haver presença humana e tem que ser preservado, né, você desconsidera a existência daqueles indivíduos que têm cultura, não é? Que tem toda uma rede de vivências e sociabilidades específica para aquele local, não é? Então é uma discussão, gente, que ultrapassa um pouco a nossa temática, mas eu fico muito feliz que ela tenha aparecido, não é? Mais alguma coisa sobre isso, pessoal?
Professor, o que você falou aí do Parque Nacional, Uhum. o Richard Rasmussen, sabe? Aham. Ele chegou a comentar mesmo, porque aquela terra não é do estado, é dos índios, né? Então deveria deixar eles cuidar de lá. É, porque isso tem a ver com a maneira como. Claro que nós estamos pensando em território nacional e a gente não pode ter uma soberania fragmentada também, né? Apesar da gente ter soberania fragmentada o tempo inteiro. Miliciano no Rio de Janeiro é soberania fragmentada. O estado do Rio não consegue atuar no Estado município, né? paralelo. É um estado paralelo, né? Todos eles são integrantes do que a gente chama de território nacional brasileiro, beleza. Mas a gente tem que respeitar a maneira que aquele povo vive há muito tempo, antes de se ter a ideia de Brasil, né? Vão trocando, existem trocas, né, entre esses povos e os povos adjacentes, né, o pessoal que mora perto, enfim, né, longa distância, média distância, não importa, mas é um povo que tem toda uma relação com aquela terra ali que a gente não tem nem ideia, né, porque a gente não faz parte daquilo, né. Legal, pessoal. Vamos avançar e é interessante porque já faz um gancho com a segunda pergunta, né? Alguns exemplos aqui das obras do Roy Lichtenstein, voltando lá no pop art, né? A técnica que ele utiliza é para simular uma impressão gráfica, né, de um gibi. Então, esse pontilhismo ali na face da Sleeping Girl, né, da garota que dorme, né, de 64. Então, esse pontilhismo simulando uma técnica de impressão de um gibi, né? Ao mesmo tempo, em 62 ele faz o The Grip, né? Com essa cor vibrante vermelha, então talvez a gente já saiba um pouco do posicionamento político dele aí, também apresentando esse pontilhismo. Ou seja, existe toda uma narrativa por trás dessas obras e essa narrativa vai estar contextualizada, vai estar presente no circuito de vivências desse indivíduo, desse agente artístico-cultural que é o Lichtenstein lá na década de 60, né? Agora, o que a gente faz com as obras dele, a gente enquanto coletivo, a gente pode falar, não, consideramos isso um objeto artístico, vamos botar no museu e abrir para exposição para as pessoas cobrando uma taxa X para financiar esse espaço. Ou não, não queremos isso, né? Isso depende muito das relações de valorização, desvalorização, patrimonialização, não patrimonialização desses objetos, né? Pegando o gancho, pessoal, lá na questão das terras indígenas, a segunda pergunta foi se aquele canto específico do documentário Antô, ele seria bonito, né? Então, qual o que é o conceito em si que nós estamos trabalhando aqui nessa pergunta, né? O que é beleza? Alguém gostaria de comentar um pouco? O que achou do canto? Se compactua com o conceito de beleza vendo esse canto? Se não compactua? Se não sabe definir? Eu acho que esse canto, para algumas pessoas, ele pode não ser diretamente bonito, assim, que a pessoa vai ouvir e vai falar, nossa, igual essas músicas que a gente ouve no nosso dia a dia. Mas o contexto que ele tá ali, provavelmente esse canto é algum rito que eles têm, é da cultura deles, e para eles é bonito, e para alguém que consiga ver além só da sonoridade, vai achar aquilo bonito. Também deve ter gente que vai gostar da sonoridade só e não vai precisar ver além, mas vai ter gente que não vai relacionar esse canto com as nossas músicas atuais, assim, as músicas que a gente ouve normalmente, mas, assim, ele é bonito de outras formas. Legal. E você trouxe um conceito muito interessante que é ver além do som, né? Como que você entende esse ver além? Tipo, ver da onde ele veio, não só do que é agradável para o ouvido, mas também saber o contexto. Por exemplo, tem as pessoas que fazem rap. Tá, você não pode gostar do estilo musical, mas o que que é a mensagem que a pessoa tá passando aquilo? O que que é a vida que a pessoa tá colocando ali e tá passando as experiências dela, que são experiências diferentes da sua, e talvez por isso você não se conecte muito com aquele tipo de música, porque são coisas diferentes, mas aí você tem que ver além. Legal demais o que a Isabela traz, que você trouxe, Isabela.
que é a questão do ver além, que é o primeiro ponto, que talvez seria a maneira como a gente tem que lidar com essas expressões, né? Se é ver além, significa que há um primeiro plano de percepção que não é o que é mais importante, né? Ou seja, você atravessar esse primeiro plano, atravessar esse plano imediato de percepção e começar a observar as relações daquela manifestação, né? Aí depois você trouxe, que eu achei interessantíssimo, a ideia de mensagem, né? Ou seja, aquilo que a gente vê carrega, apresenta ou contém um significado, né? E o segundo ponto, que é o exemplo do rap que você trouxe, e que eu achei genial, é que por mais que aquilo ali, talvez uma pessoa olhe, não goste, enfim, aí é da pessoa, né? Aí a gente tem que investigar por que a pessoa não gosta, quais são as correlações que ela tece com esse primeiro plano imediato, ou com os planos posteriores, né? Às vezes vem carregado de outros conceitos que não tem nada a ver com a prática, né? Às vezes é uma postura, às vezes, preconceituosa, com o grupo que pratica aquilo, né? Enfim. Então, nós temos esse primeiro plano, que às vezes nem é o interessante. É interessante porque é diferente, né? Inusitado, sai um pouco da nossa realidade. Depois desses planos, existe um significado contido naquilo, e esse significado gera identidade, né? Então, aquelas pessoas falando sobre o contexto de vida delas, né? Falando sobre o que elas gostam, deixam de gostar, o que elas fazem, ou deixam de fazer, né? Então, genial isso que a Isabela trouxe para a gente. Eu acho que vai muito na direção, né? Que mais de 64% de vocês responderam que, olha, tá dentro do que seria algo bonito, né? E há um interessante aí, que o conceito de beleza não necessariamente está atrelado ao conceito da prática, né? Por quê? Primeiro, adiantando algumas questões. Seria beleza um conceito absoluto? Sempre existiu na humanidade um conceito único do que é ou não é belo. Se você ocupa com a sua prática, com a sua existência, o local do belo, você é belo desde a Roma Antiga, passando pelo Egito, passando pela Arábia do século VII até hoje em dia, ou o conceito de beleza e a percepção de beleza ele é variável pelas culturas. E se ele é variável pelas culturas, ele não é absoluto, não é? Vocês falaram que é belo, vocês consideram aquilo belo, né? Pelas associações que vocês teceram com a beleza em si, né? E a Isabela já trouxe o olhar para além do plano imediato de percepção, né? Observar os significados. O significado daquilo condiz com o seu conceito de beleza? Talvez seja isso, né? 14% de vocês falaram que não acha isso belo, ou seja, não habita esse local de beleza, desse conceito de beleza, né? Talvez outras questões estejam fundamentando aí, e 21%, um pouquinho mais de 21%, falaram que não conseguiram determinar, talvez pela própria noção de que a beleza não seria o conceito ideal para se entender essa prática, não é? Olha só que interessante. Se a gente for analisar essa prática que a gente viu, que está lá no documentário Amtô, né, é do povo Kisede, do Xingu. E esse povo Kisede tem um rito, que nem a Isabela muito bem lembrou, que chama Festa do Rato. E o que é esse rito? O que é essa ideia de mundo, ideia de sociedade, né, que a gente chama de cosmogonia, criação do mundo, né? Como que a criação do mundo, a criação do povo Kisede se dá? E eles performam, eles apresentam através desse rito, né? Vai e diz respeito esse rito à socialização das crianças. Olha que interessante, dos curuminzinhos, né? Aquele rito, naquele momento do canto, eles vão dramatizar ações de um mito, de uma narrativa de criação do mundo, em que um rato, que é um elemento da floresta, que é um animal da floresta, ou seja, é algo que habita esse espaço, esse contexto onde eles estão inseridos, esse animal oferece um alimento, que é o milho, que era desconhecido pela sociedade, que sede até então. E esse alimento, a natureza dá isso para a mulher e para o filho. Então, nós já temos hierarquias sociais aí. A natureza, a mulher, a mãe e o filho, a criança, né, pequeno. Então, já temos essas hierarquias que se dividem. Esse menino pega esse milho, processa esse alimento
que a natureza deu para ele, né? Transforma em beiju, que é um tipo de alimento processado do milho, né? Trabalhado, então tem a ação humana desse menino, né? E oferece para os homens no pátio da aldeia. Então nós temos hierarquias sociais aí, a natureza, o menino, a mulher, o homem. E o canto nessa festa do rato vai enfatizar as identidades. Quem que é o menino, quem que é a mulher, o que é a natureza, quais são os homens na aldeia, né? E vai articular as socializações e as sociabilidades, melhor, dessa sociedade. Como que ela se entende, como que ela entende a natureza, como ela entende a relação alimento, eu, o ser humano, processando esse alimento, né, e tendo outro tipo de coisa, e tudo isso na figura da criança que pega o milho e entrega para os homens da aldeia. Então, se a gente vai além desse primeiro plano de percepção, que seria o canto em si, né, que ele é bem diferente do que a gente imagina enquanto performático ou como um show, e a gente habita, atravessa esse primeiro plano e vai ver o significado, vai ver a mensagem por trás do canto e o que esse canto, o que essa mensagem gera, articula, a gente vai ver que a gente está olhando não para o canto em si, mas para o próprio entendimento do povo que sede sobre ele mesmo, né? Sobre a natureza. Legal, né, pessoal? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então. Então, a única coisa que eu ia comentar, assim, voltando na questão do que é da eu acho que a partir de algum determinado momento, não sei exatamente qual, foi colocado isso de uma forma errônea, porque as pessoas consideram muito belo, tipo, de uma forma padronizada. Então, tem muita questão da comparação. Aí você tá lá assistindo, né? Você botou essa questão, tá? Você tá assistindo o vídeo, tá ouvindo o canto. E aí, para você considerar aquilo belo, você compara com outra coisa que você já ouviu, outro canto, outra questão. Quando, na verdade, é tudo muito único. De certa forma, tudo é diferente. Não tem como você comparar uma coisa a outra, sendo que são duas coisas completamente distantes, sabe? Então, eu acho que acaba se tornando tudo belo, né, na sua questão, mas é a coisa também do ver além. Tem que ver além para entender que tem essa coisa do único, da relação de ser único. Ótimo, Maria. Você trouxe a palavra-chave, que é a comparação, né? Se a gente pensa no desenvolvimento da disciplina antropológica, que normalmente é a área de conhecimento que se lança a entender as variadas culturas, né, do ser humano, um dos primeiros passos foi a comparação, não é? A ideia de comparar, tanto na música também, que era etnomusicologia, antigamente era musicologia comparada, então essa ação, esse método de comparar, ele é muito ali localizado no final do 19, início do 20, depois é completamente rompido. Por quê? Exatamente pelo que a Maria falou, né? E a gente vai olhar daqui a alguns próximos slides, que é a ideia de relativismo cultural, multiculturalismo e não linearidade do desenvolvimento das sociedades, que impacta diretamente na produção do que eles fazem, né, desse cada povo. Se as sociedades não são comparáveis, são únicas, significa que não há escala de desenvolvimento, sendo algo avançado ou algo primitivo, não é? Se eu não consigo comparar e eu vejo a singularidade em cada um desses pontos, significa que não é uma coisa que está avançada em relação à outra, significa que os resultados da ação daquele povo que pensa de uma forma específica, né, é singular. Como, por exemplo, esse slide que a gente está vendo, que é um registro de uma dança, entre aspas, chavante, né, lá no Mato Grosso, que foi recolhido lá no Laboratório de Imagem, Som e Antropologia da USP. Né? Aparentemente, o primeiro plano seria um grupo de pessoas que em roda, ou seja, ocupando um espaço específico, elas não estão sentadas em cadeirinhas na frente de uma pessoa que fala, que seria o espaço ritual da sala de aula, elas não estão
em roda numa mesa, né? Ocupando uma mesa em roda, conversando, bebendo, tocando instrumento, que seria um outro espaço ritual. Eles estão ocupando o espaço de uma forma, é o pátio da aldeia deles, é o pátio do espaço onde eles vivem e eles interagem com o mundo, né? Então isso significa que aquilo ali não é só movimentar o corpo e ficar rodando, né? Mas todo aquele movimento, todas aquelas gestualidades dizem respeito a como eles se entendem enquanto indivíduos, como eles entendem a natureza, entendem o espaço que eles ocupam, entendem a criação do mundo, entendem a criação deles mesmos, né? Entendem o contato com o outro, né? Se nós comparamos isso, que provavelmente é uma foto ali da década de 50, 60, com Nova York na década de 50, 60, que é uma ocupação completamente diferente do espaço, com relações humanas completamente diferentes, com interações com a natureza completamente diferentes, com a interação com o outro e com os próprios, com o eu, né, completamente diferente, né, não tem escala de comparatibilidade, né? A gente vê singularidades desses dois povos interagindo com o espaço, se entendendo, entendendo o mundo de uma forma única. Isso significa que a complexidade do pensamento do nova-iorquino na década de 50 e de um chavante na década de 50 é diferente? Não, olha que legal. A complexidade do pensamento, ou seja, os instrumentos de entendimento do mundo, são paralelos. Por isso que não tem nada que avançar do primitivo, né? O jeito ou as escolhas que aquele povo tem são diferentes. É como se todo mundo tivesse a mesma caixinha de ferramenta, né? Claro que existem relações desiguais de ocupação do mundo, e aí a gente entra numa outra discussão, né? Que é ser periférico, ser central, estar à margem do ponto de vista econômico, político, social, né? Mas todo mundo teria essa caixinha de ferramentas, e a partir quais ferramentas você utiliza para interagir com o mundo, você vai ter resultados específicos. Isso não significa que se você faz uma casa de taipa ou um prédio, né, de 70 andares, o prédio é superior à casa de taipa. Não, né? São resultados diferentes. Bota um Empire State Building aí no meio do Xingu para ver se ele dura, para ver se alguém... O que você vai fazer num prédio desse tamanho? Você vai caçar dentro do Empire State Building? Você vai plantar mandioca no lobby do prédio? Não tem como. É muito melhor você ter um terreno, né? Pra você conseguir caçar, plantar mandioca, construir sua casa. Faz muito mais sentido para aquela população, né? Avançando um pouco, para a gente só terminar, pessoal, a terceira pergunta foi se o registro rupestre, você viu que a utilização da palavra não foi arte, e sim registro, é tecnicamente inferior à pintura atual. Então, são vários conceitos dentro dessa pergunta. Primeiro, registro diferente de arte, né? Que é uma questão muito, muito interessante. Tecnicamente, ou seja, procedimental, como que se dá a coisa, né? Quais são os instrumentos que essa sociedade utilizou, e inferior, avançado ao que seria contemporâneo. Eu acho que já ficou um pouco claro na própria questão do bonito, né? E dessa discussão que a Maria trouxe, e a gente acabou refletindo, de avançado inferior, né? Eu só vou avançar, pessoal, senão a gente vai perder um pouco de tempo. 67%, né, a maioria de vocês falaram, não tem nada a ver. Isso não é tecnicamente inferior. 61%, e eu acredito que focou na palavra tecnicamente, falou que não, é tecnicamente inferior, e ali 4% falaram que não estavam sabendo determinar ainda se é ou não é. Adiantando já para a gente avançar, pessoal. Se a gente pensar lá na ideia de arte, uma das primeiras que surgiu na Grécia Antiga, né? Arte, técnica, modo de se fazer algo, né? Procedimentos específicos para se alcançar um resultado específico, né? Quem disse que esse povo, né, que habitou o que hoje a gente chama de Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, né? As ferramentas, as estratégias de vivência do mundo deles é inferior às nossas atualmente, né? As relações de habitação do mundo, né, e interação com o mundo desses povos que habitaram o que hoje é o Piauí, né, é único deles. Por exemplo, se me bota eu, professor de artes, nesse contexto, eu não sobrevivo. Eu não sei caçar pacu, eu não sei pescar com cipó,
Eu não sei, sabe, não sei fazer nada disso. Então, eu sou tecnicamente inferior a esse povo, né? Por isso que a gente entra numa discussão, gente, avançando um pouquinho, que é... Ô, professor, Oi, pode falar. eu Quem tá acho que isso aí que falando? você falou é questão de adaptação. Quem que Tipo, tá você não. falando? Miqueias, você não foi adaptado a viver lá, eles foram. Eles não foram adaptados a viver aqui e você foi. Mas esse tipo de raciocínio, eu compreendo perfeitamente, Miqueias. A adaptabilidade, né, como um conceito quase que darwiniano, né, de ocupação do, do, do espaço onde as pessoas vivem, o que esse espaço fornece, o que você faz com isso, né? Quando a gente pensa do ponto de vista cultural, ela tem algumas certas limitações que se expressam às vezes no extremismo da raça melhor adaptada, sabe? Então, hoje em dia, tanto o conhecimento antropológico, sociológico, histórico, que está muito voltado para a análise das culturas em si, eles observam cada um desses povos enquanto habitantes de uma especificidade, né? Claro que se você está na Arábia, né? Isso é muito interessante com a discussão da antropologia brasileira, que é a diferença, que é a passagem quando os seres humanos eles saem de nômades, coletores, né, e caçadores para para sociedades grandes e cidades e agricultura, né? Então a passagem do coletor para a agricultura. A gente não vê isso na América, né? Sobretudo onde o Brasil hoje em dia se entende. Claro que existem outros povos na América, os incas, os astecas, mas esses povos que a gente chama de os antigos tapuias, né, que são Chavantes, Machacalis, Krenaques, eles não tinham necessidade de desenvolver a agricultura, como os povos europeus e do Oriente Médio, e os povos da África. Por quê? Porque o ambiente, a natureza em si, já apresentava para eles o necessário. Né? Você está andando, você vai lá e pega a manga. Né? Você não precisa plantar uma árvore para aquela árvore desenvolver, para você assentar local, desenvolver uma sociedade. A própria natureza já fornece isso. Claro, isso diz respeito a uma ocupação, uma adaptabilidade que aquele povo tem com aquele espaço. Mas comparativamente, né, quando a gente pensa nessa ação de comparar, utilizando esse referencial, hoje em dia, né, tendo visto os horrores do Holocausto nazista, já é um tipo de referencial não muito adotado. Ficou claro? Sim, sim. Beleza. Então, quais reflexões que a gente pode ter? E é muito interessante isso que o Miquel trouxe para a gente de adaptabilidade do local, que vai enriquecer as nossas reflexões sobre relativismo cultural, né? Que eu já até apresentei. A complexidade do nosso pensamento, ela não pode ser posta em balança de culturas que são avançadas ou primitivas, né? Até ali a década de 60, a antropologia já fazia isso, e as áreas do campo artístico, como a música, na etnomusicologia, fazia isso também. Seja para valorizar um povo, ou seja para se diferenciar do outro, né? Então, as culturas, né, e a gente vai entrar na ideia de cultura, de arte, né, isso é só uma reflexão inicial, elas não podem ser postas numa balança onde algo tem mais do que o outro algo, né, do que o outro. E isso diz respeito para a gente que essas estratégias e essas soluções de vivência, né, que a arte está dentro disso, pintar um quadro, interpretar uma peça, cantar uma canção, né, elas não são cumulativas. Não significa que a canção da década de 1835 seja inferior à canção que é utilizada hoje em dia, e muito menos que a canção de hoje em dia é inferior à que vai ser daqui a 200 anos. Esse tipo de pensamento positivista, provavelmente o Nietzsche vai falar com vocês também, muito comum ali no final do século, ali no século XIX até o início do século XX, que está no lema da nossa bandeira, ordem e progresso, avante Brasil, né? Hoje em dia a gente já entende de uma forma diferente, não são processos cumulativos. Se fosse um processo cumulativo, gente, a gente estaria hoje em dia colhendo as benesses, os frutos do processo de industrialização lá do século XVIII, né? Da primeira revolução industrial, né? Hoje em dia a gente está colhendo frutos bons de se ter indústria pra caramba, se ter, né, a utilização dos recursos naturais de uma forma desmedida. Não, a gente está colhendo exatamente o contrário, né?
não significa que essas estratégias e soluções elas não são melhores com o tempo, elas não vão se acumulando, né? Então são esses dois pontos que a gente viu em artes, tá? E hoje ficou bem, a discussão foi bem puxada, né? Foi bem teórica, assim, porque foi a primeira que a gente teve sobre alguns dos conceitos que a gente vai desenvolver ao longo do ano inteiro, tá bom? Exemplo de não cumulativo e relativismo cultural. À esquerda aí do slide, gente, da tela de vocês, tem uma cultura que tem mais de 3.000 anos de idade, né? Especificamente 3.421 anos de idade, né? Que é essa escultura micênica na Grécia Antiga de 1.400 anos antes de Cristo, né? E do lado direito tem uma escultura de um artista italiano, Modigliani, né? Cabeça de mulher, que tem 110 anos de idade. Né? Então, quais são os princípios estéticos adotados, né? Quais são os direcionamentos de gosto de cada época, né? A função, entre aspas, ou qual local que essa pintura, essa escultura do Modigliani do século XX ocupa, talvez seja completamente diferente desse objeto da esquerda que é grego, né? Ao mesmo tempo, eu gosto de fazer essa pegadinha com vocês, que é perguntar qual que é a mais antiga, né? E o pessoal normalmente fala da direita, que parece muito uma escultura africana ali, né? Mas o gosto, né? Ou seja, tá relacionado ao contexto de produção daquela obra, tá? Avançando um pouco, pessoal, para a próxima aula, porque a gente já está chegando no minutinho final. Vocês vão acessar o Cigaar, vai ter um texto da Raíssa Pina, colunista do Le Monde, que ela muda a pergunta. Ela não quer mais saber o que é arte, né? É um terreno áspero. Existem várias respostas, né? Existem várias perspectivas e não é uma discussão que começou hoje. Então ela muda a chave de entendimento e se faz outra pergunta: o que faz algo ser arte? O que torna algo arte? Quem torna algo arte? Onde, como, quando, por quê? Né? Então é uma outra chave de entendimento que vai estar expressa nesse texto e vocês vão ter que ler esse texto, tá bom? Para gente discutir na próxima aula, em sala de aula, os conceitos que a Raíssa Pina trabalha, como que ela pensa que seria uma estratégia interessante para a gente observar objetos do nosso cotidiano, um grafite na parede, a nossa avó cantando, a nossa mãe, nossa tia, nosso primo, nossa irmã, a gente cantando, ou enfim, esses objetos, o que tornaria, né? Quais são os processos para tornar aquilo ou não arte, ou validar, que é um outro conceito que ela, de certa forma, apresenta. Tá bom, gente? Então, acessem o Cigaar para a próxima semana. A gente vai discutir esse texto, fazer um questionário em sala de aula, super simples. Esse questionário vai estar disponível também no Cigaar para vocês realizarem, tá? Quem não conseguir, depois da aula, né? Quem não conseguir participar, vai ter um prazo para realizar, isso é a normativa do próprio Cefet, tá? Mas a gente vai fazer esse questionário em sala de aula. Super simples, não tem nada complicado. A gente vai falar sobre o tema. Eu quero saber se vocês conseguiram assimilar os conceitos do texto e do que a gente vai estar conversando, tá? Então não tem nada de escabroso, cabuloso, temerário, tá bom? Alguma dúvida até agora, gente? Não, por enquanto não, tá tranquilo. Beleza. Então, gente, vou baixar nossa lista de presença, tá? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, ou talvez o pessoal daqui já tenha, vai ter, alguns colegas seus vão entrar aí na segunda chamada, né? Não sei se já tem gente aqui da segunda chamada, mas se tiver, dia 16, deixa eu ver aqui, dia 16, quarta-feira, vocês podem conversar com os colegas também de vocês, vai estar lá no Cigaar, acho que a Rosicléia já abordou. Vocês vão ter uma aula comigo, né? A primeira aula que vocês infelizmente não tiveram como participar, vai ter essa aula, eu vou expor, aí vocês vão entender como é que funciona, os acordos que a gente faz, tá bom? Nada escabroso, nada complicado, tá? Só para a gente deixar tudo bem claro. Então, dia 16, para quem não estava na primeira aula, dia 16, de 10h50 às 11h40, a gente vai ter essa primeira aula, tá? Vocês vão ter prazo para fazer as atividades que já foram o Google Forms, por exemplo, né? Vocês não vão ser penalizados por isso de forma alguma, tá bom? E é isso, meus caros. Se não tiver nenhuma questão, se alguém quiser falar alguma coisa,
apresentar alguma dúvida. Eu tenho alguns minutinhos aqui ainda. Quem tá tranquilo, fica o meu forte abraço aí para a próxima semana, tá bom? Vocês estão liberados aí para tomar né, o lanchinho fortificante Mirabel que vocês têm aí, tá? Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Abraço, pessoal. Um abraço, Abraço. professor. Tchau, até a próxima aula. Tchau, Até a tchau. próxima. Já bati a lista de presentes. Falou, professor. Até a próxima. Falou, gente. Abração. Ô, professor, Oi. eu tinha até esquecido de comentar com você, mas uma das únicas coisas que tá conservada aqui em Três Corações, que é a casa do Pelé aqui perto da minha casa, ela não é a casa original, ela tinha sido demolida e construíram uma idêntica no lugar, que eu acho que até é um negócio legal de fazer. Olha, isso é interessante. Porque a memória ali está preservada e tudo mais. Mas aí a gente pensa na técnica construtiva. É um imbróglio que é essa. É um imbróglio no sentido do... É uma confusão, sabe por quê? Porque a técnica construtiva muda. Se a técnica construtiva muda, o que está querendo se preservar? Né? É complicado mesmo. Eu não tenho resposta. Não tem resposta. Acho que é uma discussão que os arquitetos, os urbanistas, eles têm que ter mais forte, assim. Mas preserva a ideia do que é a casa do Pelé, né? Mas a casa em si não vai estar lá. Um exemplo disso é Tiradentes. Tiradentes é toda bonitinha aí perto de São João, né? Mas não tem a mesma idade. Aqueles casarões, eles são todos reconstruídos, né? Sim, sim. É que eu acho que seria mais para preservar a aparência, assim, a arquitetura do negócio, sabe? Uhum. Manter ali uma unidade estética, né, da cidade e tudo mais, ou ali no caso aí de Três Corações, em qual local o Pelé nasceu, viveu, né? Tá Né? legal. Tchau, então. Bom dia, boa semana. Você também, Miquel. Um abração aí, tá? Rafaela, você queria falar alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês que estão aqui, tá? Vou finalizar a nossa aulinha. Tchau, tchau. Pode gravar aqui.